Boa noite a todos. Na noite de hoje, estamos aqui reunidos com o nosso palestrante da noite, Neio Lúcio, que é o nosso convidado, representando a Federação Espírita Estadual de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Neio. Vamos acolher amorosamente as suas palavras. Espero que todos estejam aqui com o coração aberto, sereno, e desejo que os mentores possam intuí-lo e orientá-lo a trazer o melhor de ti. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Miriam. Boa noite a todos. Então, hoje, em nome da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, estamos aqui aceitando esse convite e que nos vai oportunizar a abrir uma janela no tempo contemporâneo, nesse momento em que devemos, principalmente nós espíritas, lançar um olhar distante, desde próximo a distante, para observar a tempestade que se aproxima. Então, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E como subtítulo, uma das lições é Missão dos Espíritas. E diz lá no texto: não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. É interessante aqui quando ele usa o simbolismo, né, não escutais o ruído da tempestade, e aí vamos traduzir o ruído da tempestade da forma que ela nos apresenta, possamos interpretar o símbolo na proposta evangélica. Então, o ruído significa, na natureza, o vento que aumenta, as árvores que balançam, as aves que se calam, as portas das residências que se batem, e muitas coisas começam a ser tiradas do lugar. Isso é uma tempestade. Nós estamos observando o tempo, que conforme o ruído, nós vamos interpretar que vai ser uma tempestade muito pesada ou vai ser algo suportável. E aí nós vamos levar esse símbolo para o cotidiano contemporâneo. Porque como nós já alcançamos na contemporaneidade, que significa a mundialização das coisas, que coabitam ao mesmo tempo, então nós estamos vendo que esses ruídos são ruído aqui entendendo que é tudo que é prejudicial, né? Que vai levar uma tempestade, o prenúncio que não é agradável, que já denota que não é coisa boa. E nós estamos vendo o espalhar de falsas que levam o terror, que levam a mentira, que levam o pânico, que levam a dúvida sobre o futuro, porque muitas pessoas se questionam, oh, mas e agora? O que nós vamos fazer? Então, sim, nós estamos sem um foco que nos direcione a todos. E aí nós vemos, junto com isso, acontecimentos, provocações que não são claras, que não estão estabelecidas, não é uma regra, mas elas existem quando as pessoas vão falar sobre política, quando as pessoas vão torcer para o seu time e vão trocar ideia e acabam se agredindo. Esses comportamentos de
de seitas, né, que não concorda e que não aceitam as outras religiões. Então, nós estamos vendo que tudo isso, que se for concretizado da forma que está sendo posta, vai ser uma catástrofe. Porque as grandes nações que poderiam levar um consolo para a humanidade, levando sua tecnologia, levando a descoberta dos seus medicamentos, levando os instrumentos hospitalares, compartilhando as fórmulas para que outros países possam produzir. Então, mesmo isso não acontece. Acontece assim, as grandes nações explorando o resto do planeta. E entre si, essas grandes nações, elas discutem, elas brigam, elas espionam umas às outras para usufruir de vantagens, e isso está levando a uma agressividade política, racial, em que umas querem debater, guerrear com as outras. Nós estamos vendo líderes políticos explorar as massas, desviar os recursos, principalmente nesse momento aqui no Brasil, as pessoas se encontram doentes e que o recurso chega, mas são desviados, e as pessoas não morrem só da contaminação pelo vírus, morrem das doenças que elas vinham fazendo tratamento e não tem mais o remédio, não tem a vaga no hospital, não tem o hospital de campanha construído, não tem os recursos que chegam, não tem o respirador. Então, nós estamos vendo esse ruído da tempestade, porque isso prenuncia uma grande tempestade. As pessoas que se lançam em refúgio no deserto, no mar, nas estradas, passando fome e frio, as crianças vão morrendo pelo caminho. Nós tivemos quantos noticiários de pessoas que se afogaram nas travessias, com barcos pequenos e superlotados, pessoas que caminharam longa distância e tiveram que largar suas crianças. E o sofrimento não fica por aí, porque tem aqueles que pegam essas crianças vulneráveis e levam para outros países para exploração sexual comercial, para doação de órgãos, ou venda para famílias que querem adotar alguma criança. Essas ainda estão em condições favoráveis. Mas nós temos as profecias que nos alertaram quanto ao lobo que está travestido de ovelha, quanto aos falsos cristos e falsos profetas. Hoje, nós não estamos na Idade Média. Na Idade Média, nós pregamos um Jesus que matava, que perseguia, que torturava, e em nome de Jesus criamos instrumento de tortura que a imaginação ia longe para fazer com que aqueles que eram considerados nossos inimigos abjurassem de suas crenças para aceitar o nosso Jesus. E com razão, muitos desses espíritos obsessores, perturbadores da ordem, são aqueles que, quando ouvem dizer Jesus, falam: não, esse Jesus entrou na minha casa, invadiu a minha casa, destruiu a minha família. E muitos ainda, seguindo Jesus hoje, se você fala na roda que você é espírita, o Jesus dele não concorda com você, nos consideram como do demônio. Ainda, se pudessem apedrejar, nos apedrejariam. Então, há falsos cristos e falsos profetas conforme a profecia. E diz ainda: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, porque não falam do Jesus real. O Jesus real foi tirado da comunidade e colocado no altar. E esse Jesus, quando na profecia fala que Jesus vai voltar, é no sentido de voltar o verdadeiro significado dos seus ensinamentos. Quando ele volta para desempenhar o papel do consolo, para concretizar aquilo que ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E fala do jugo e do fardo. E aí nós precisamos interpretar a lei, interpretar os seus ensinamentos, considerando, se é que nós queremos, se é que muitos querem, considerá-lo como nosso modelo e guia, que nós espíritas
temos como modelo e guia. Então, nós estamos vendo a indiferença das massas pela fome, pela miséria do outro. Não estou falando aqui apenas da África, da Ásia, de muitos países pobres. Estou falando do Brasil, estou falando de Mato Grosso, estou falando de Cuiabá, né, que muitas pessoas ainda passam fome ao nosso lado. Nós estamos num período que, com a sofisticação da tecnologia de uma sociedade subdividida em classes sociais, em que as primeiras classes elas são abastadas, usufruem de benesses, de gozos terrenos, enquanto no seu sofá de alto luxo, vestidos muito, muito bem ornamentados, suas casas e apartamentos, assistimos um programa de televisão em que famílias exploram suas crianças. Se referindo ao noticiário de ontem, em que a criança foi encontrada dentro de um barril, toda destroçada, machucada. E é uma sociedade. Não estou culpando aqui, não levo aqui apenas a família que estava cometendo isso. Mas as instituições, a violência institucional, que não vê a vulnerabilidade do outro. As instituições que representam a sociedade e que essa mesma sociedade não cobram essas instituições para estabelecer a justiça. Então, na nossa sociedade, na sociedade da indiferença pela dor do outro. E esse ruído de tempestade, vai vir uma grande tempestade, gente. Nós espíritas precisamos nos preparar. Nós estamos sendo avisados. A noite de São Bartolomeu não faz parte da história, ainda vão acontecer muitas. A idade das trevas agora vem com requinte de tortura. Coabitam conosco crianças que sofrem a exploração sexual comercial e que são violentadas. Nós estamos vendo famílias que se colocam na escravidão para sobreviver de migalhas. Nós vemos todo dia motéis, casas, festas reproduzindo seres humanos que nunca serão chamados de filhos. Esse ruído da tempestade, isso vai explodir uma hora. Nós estamos vendo o comando de forças que não são oficiais, faccionadas no crime, ordenando como um governo paralelo, em que muitas comunidades, para sua segurança, não recorrem mais à instituição oficial, recorrem a essas pessoas do crime organizado. Será que essas crianças, esses jovens, querem ser criminosos? Será que querem torturar, matar, sequestrar, violentar? Será que para isso? É uma escolha. Nós precisamos refletir nisso, porque se somos filhos do amor, em essência somos amor, em essência somos almas iluminadas, será que essas outras não são filhos de Deus, não são nossos irmãos? Então precisamos trazer fazer a leitura dessa janela no tempo para observar os ruídos, esses ruídos da tempestade. Porque isso está abalando o mundo, a sociedade planetária, e vai abalar muito mais. Não estamos falando de tsunamis. O tsunami tem uma produção, tem um efeito isolado, pontual em alguma parte. Nós estamos falando aqui de hábitos e costumes que traz a indiferença como um comportamento natural. E não é um comportamento comum, mas não natural. E essa indiferença é a arma que mata a qualquer distância. Pode estar em qualquer ponto do planeta. Eu não estou nem aí para ele. Eu não estou nem aí para ela. Essa é a indiferença. Alcança-los. Porque nós temos os organismos de defesa para perto, que são as câmaras municipais, as assembleias, o Senado e outros órgãos das estruturas convencionais da sociedade. E temos para acolher o planeta, o mundo, amparar refugiados, povos em perseguição. Nós temos a ONU, nós temos a Unesco, nós temos os blocos econômicos,
mas, infelizmente, não funcionam para isso. Então, nós estamos vendo o ruído da tempestade. Isso são janelas que nós precisamos observar. Então, nós estamos trabalhando com Cristo, quer dizer, nós queremos fazer parte de uma equipe do Cristo, mas com esse olhar, como Jesus tinha esse olhar para a sua comunidade. Ele via o momento e via no futuro. Ele acolhe o momento, ampara o momento e leva e traz uma mensagem para o futuro. Nós estamos há 2000 anos traduzindo isso que ele falou. Interpreta a sua mensagem. Ele está falando das vozes proféticas. E aí, no texto, logo em seguida, quando ele fala assim, quando ele diz assim: ó, bendizei o Senhor, vós, que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que é o apóstolo da crença revelada pelas vozes proféticas. Quem é? Quem é? Como que nós vamos interpretar isso? Vós colocasse a sua fé sobre a sua soberana justiça. Todos aqueles que vão acreditar na reencarnação acreditam na justiça. Porque nós estamos vendo que muitas coisas que poderiam se cumprir numa encarnação não é possível. Porque as pessoas são tão perversas que vão precisar de várias encarnações para que elas possam se reabilitar perante a justiça. Então, se nós acreditamos na justiça, nós somos novos apóstolos da crença revelada, então nós precisamos falar da reencarnação, pregar o dogma da reencarnação e falar da promoção do espírito mortal, em que ela acontece em várias etapas encarnatórias. Mas antes, porém, nós precisamos entender a complexa misericórdia divina que trata da reencarnação. Será que nós saberíamos decifrar aqui alguns pontos para falar de reencarnação? Por exemplo, muitos espíritas acham assim: eu vou deixar para a próxima. Gente, entre uma e outra, há prantos e ranger de dentes. Há o efeito da inutilidade, da futilidade, da preguiça moral e da perversidade cometida. Nós temos entre uma encarnação e outra prantos e ranger de dentes. E muitos ainda dizem: se eu não puder fazer agora, eu faço na outra. E aí vamos ver o planeta que foi preparado para os grupamentos humanos, com relevos, com clima, com atmosfera, com órbita solar. Que a nossa órbita não é a mesma órbita do planeta mais próximo nem do planeta distante. Que os nossos relevos não são os mesmos. Que os gases que respiram lá não é o mesmo oxigênio que respiramos aqui. Que a natureza não é a mesma. E isso é apenas o meio ambiente que está sendo preparado para a sobrevivência. Mas aí vamos colocar a comunidade, dentro da comunidade que vai respirar o hálito mental, em que nós, ao reencarnarmos, podemos estar contribuindo com esse hálito, com essa psicosfera, onde aprendemos com aqueles mais elevados e contribuímos com aqueles que estão na nossa retaguarda, na mesma comunidade. Então, assim, as comunidades são preparadas para nos acolher, que é o único grupamento humano capaz de nos fazer crescer. E aí, nessa comunidade, nós vamos no contexto de família. Aquelas almas que vão vir como os avós, preparando do caminho, que vão vir como os pais, que vão vir depois como o namorado, a namorada, os irmãos, e o núcleo religioso capaz de nos assegurar o bem-estar, a alimentação espiritual necessária. Então, são vários fatores complexos que a misericórdia divina nos coloca ao alcance para que possamos aproveitar a encarnação, falar da reencarnação e aproveitar as oportunidades que uma reencarnação nos oferece. Então, é preciso acreditar nas vozes proféticas. Não vamos ler a profecia apenas para interpretar que foi um tempo distante. Nós precisamos interpretar como disseram lá num tempo distante, mas se referindo ao tempo de hoje que nós estamos vivendo. Agora, nós não estamos vivendo nesse tempo também. Nós estamos acompanhando todo o processo planetário
desde várias outras encarnações. Talvez seja essa, nós espíritas, que estamos tendo a oportunidade de pregar um Jesus da forma que pregamos hoje, na compreensão que todos somos irmãos perante Deus. Que não acontece o mesmo com outras religiões. As outras religiões fazendo parte da minha religião está salvo, não faz parte e vai para o inferno. E nós não somos irmãos, porque o capeta não é irmão do Cristo, do anjo. Se aqueles são escolhidos, eu temo o Senhor, né? Jesus é meu pastor, e se você não faz parte da minha igreja, Jesus não é seu pastor. E se Jesus não é seu pastor, você pertence a outro segmento. E aquele que é o oposto do bem é o mal. E quem representa o bem é Jesus, quem representa o mal é o demônio. Então, nós somos da parte do demônio. Então, vejamos que há várias centenas de interpretações do Cristo, do falso e do falso profeta. E aí, nós precisamos ser alertados para não estar como espírita nessa fileira. De achar, de vender um Jesus que não é o real, que não é o verdadeiro. E aí, achar que Jesus vai nos salvar, vai. Mas ele diz assim, pegue sua cruz e me siga. Ele não fala, olha, vem aqui junto comigo na minha cruz. E não, ou então pegue a minha. Não, pegue a sua. A sua significa a sua capacidade, o seu esforço, aquilo que você vai fazer, as suas condições, e naquilo que você tem, naquilo que você pode, fazer o melhor da sua parte. Isso pegue a sua cruz e me siga. E ele diz assim ainda, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, se nós quisermos aceitar o convite, no símbolo do sal, aquele que não deixa a comida estragar. E o símbolo da luz, aquilo que ilumina. Então, se nós quisermos aceitarmos o convite, nós podemos ser estes que vamos trabalhar por um mundo melhor, interpretando esse símbolo, trazendo para nós que nós podemos nós precisamos entender e cumprir as fases de adquirir o conhecimento. Ao apreciar o conhecimento pelas observações, por concretizar aquilo na nossa intimidade, nós vamos sentir que aquilo é verdade. E a partir do momento que eu passo pela dimensão do sentir, eu vou vivenciar. Quando ele diz que nós, verdadeiros cristãos, adeptos do espiritismo, ele quer dizer o seguinte, nós não vamos mais pregar Jesus. Nós não vamos mais falar de Jesus. Nós precisamos vivenciar Jesus. É uma outra dimensão. Quando Jesus volta, ele precisa voltar na figura do pai que acolhe o filho pródigo, aquele que esbanjou, aquele que foi perdulário, e mesmo na sua experiência, ele retorna e o pai está de braço aberto. Então, quem vai estar de braço aberto no simbolismo somos nós, que compreendemos, estudamos e temos a pretensão de vivenciar Jesus. Nós somos os braços acolhedores que vai levar a vivenciar Jesus. Ele, na proposta de Pedro, quando está no trabalho da Casa do Caminho, conversando com Tiago, quando ele diz assim, no livro Paulo Estevão, convivendo com eles, em se referindo aos romanos, convivendo com eles que eu vou vivenciar Jesus, que eu vou apresentar Jesus. Eu não vou falar de Jesus, mas eu vou vivenciar Jesus. Então, são esses momentos que nós somos levados a refletir na nossa interpretação, na mensagem que somos convidados, como ele diz aqui, para ser os verdadeiros cristãos. Mas no texto vai mais adiante ainda. Por favor, Miriam, o horário até 8, são 30 minutos. Perdão.
Miriam, é 30 minutos? Ou André? 30 a 45 minutos. Pode ser até 45 minutos. Ok, Tranquilo, obrigado. tá bom? Obrigado. Então, quando diz na mensagem, lá, continuando a mensagem do livro, não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Quer dizer, apesar do ruído da tempestade, o trabalho continua, precisa continuar. Né? É preciso, nós estamos antevendo que há algo que não é agradável e que vai acontecer. E nós precisamos nos preparar para acontecer, não para recuar, mas muito pelo contrário, para trabalhar, para amenizar as dores, esclarecer e consolar. Então ele fala assim: não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Significa que os espíritos de luz, as intuições benfazejas, essa equipe de Jesus do plano espiritual, que contam conosco encarnados e estão prontos a nos assessorar quando nós estivermos dispostos a sair e vivenciar Jesus. Quando ele fala assim, quando ele diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Quando ele se refere a isso, sacrificai, ele quer dizer, numa interpretação de sagrado, de sacro, de sagrado. Torne sagrado aquilo que, mesmo que seja fútil, transforme aquilo em algo bom. O seu trabalho profissional, voluntário, faça com amor. Quer dizer, eu vou trabalhar, segunda-feira eu vou trabalhar. Aí reza para chegar a sexta. Esquece que o tempo está passando, porque cada sexta ou cada segunda são menos dias da encarnação. E se não forem bem aproveitados, estaremos desperdiçando as horas, as oportunidades. Então ele diz assim: vós, sois adeptos do Espiritismo, vós sois escolhidos. Por que ele nos trata de escolhidos? Lembremos que a misericórdia divina ampara sempre os devedores. Vamos nos considerar aqui como os grandes devedores. E tendo da misericórdia divina a oportunidade desse momento de ser convidado para ser o escolhido, escolhido ao trabalho, escolhido para construir esse momento. Nós estamos na fronteira do mundo de transição, e no mundo que ainda predomina o mal, para um mundo que ainda vai, conforme a regeneração, predominar o bem. Mas ainda estamos longe disso. Estamos no contexto do umbral grosso, do umbral de superfície, do umbral dos abismos. Lembrando aqui do livro Nosso Lar, André Luiz estava no umbral, a mãe estava no outro plano espiritual e o pai estava nas trevas. Então, são dimensões que nos separam. E aí nós precisamos ver, analisar tudo isso para deduzir o que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos, diante da misericórdia, estamos vindo, acompanhando Jesus desde priscas eras, equivocadamente, porque todas as barbáries que aconteceram em nome de Jesus, em termos de história planetária, de vivência planetária, era recente. Então, agora precisamos pregar a reencarnação, o Jesus Consolador, e mostrar a importância da oportunidade dessa reencarnação. Mas ele lá na frente, ele diz o seguinte: faz-se mister que regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. A terra está pronta, a terra espera arai. Então, veja, gente, símbolo do suor. Suor significa o esforço, o trabalho. Aqui ele fala da enxada e da charrua, que vai cultivar a terra no símbolo, ela vai cavar a terra, vai preparar a terra, vai aprofundar a terra para colocar uma semente lá dentro daquele suco da terra que foi cavado. E arar para que aquela terra venha posteriormente
cobrir aquela semente para que ela faça um esforço de germinar. E aí nós vamos trazer a parábola do semeador. Muitos estão à beira do caminho, vendo o caminho, mas não seguem o caminho. Estão com pouca terra e mais pedra no coração, o coração endurecido. A mensagem não aflora, não consegue. Outros negam a si mesmo, não acreditam na própria essência divina, são os espinheiros, mas as línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. E nós vamos semear, se sairmos a semear pelos nossos esforços, e vamos encontrar aqueles que vão aproveitar 30, 60 e 100 por um. E finalizando, quando ele fala, a mensagem nos traz, a terra está pronta, a terra espera, arai. Vamos olhar para o nosso planeta. Está pronto? Está pronto. Por quê? Porque aí estão as iniquidades que vão ser jogadas no abismo do nada, porque de nada nos servem. As perseguições políticas, o refúgio de grandes massas humanas, a exploração do homem pelo próprio homem, o Jesus que não é verdadeiro. Estamos vendo os fenômenos sociais da exploração, dos abusos. Estamos vendo uma sociedade completamente frequentadora de espaços religiosos, mas muito longe, absolutamente muito longe, de entender o significado da própria vida. E ainda mais quando se trata de Jesus, sem saber interpretar Jesus. Orando para Jesus, ajoelhando para Jesus, cantando para Jesus, comprando Jesus, presenteando Jesus. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada até a raiz. Deixe que o joio cresça com o trigo, para que depois se façam a colheita. Então é isso, somos nós. A iniquidade que existe e nós precisamos trabalhar as virtudes, o impulso de raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, os pontos de vista equivocados que levam às discussões fúteis. Então, precisamos separar tudo isso. De tudo isso, o que é útil nesse momento? Estamos vendo que precisamos levar uma outra palavra, um outro entendimento, para que possamos vivenciar Jesus. Essa é a proposta da noite, a missão dos espíritas. Somos convidados a fazer esse estudo, a ter esse olhar para o planeta. Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Então, perante ele, somos todos irmãos. Esses outros irmãos, como é que nós vamos alcançá-los? A começar dentro da própria família. Quem é essa alma solidária que é meu filho, que está no perfil de meu filho, que está no perfil da minha filha? Quem é essa alma que está no perfil da esposa, do marido, da avó, do avô, daquele que, por motivos circunstanciais, vieram compartilhar e vivenciar na nossa família? Quem são essas almas que se conjugam nessa união e que me propõem o convite para crescer, para evoluir? A começar o próximo, a visão do próximo, no contexto da família, da comunidade e das grandes sociedades. Podemos atuar em tudo, porque nós já criamos, já temos espaço de convivência, já temos as instituições para alcançar as outras pessoas. Precisamos apenas fazer com que tudo isso funcione, tudo isso busque o equilíbrio, a começar de nós mesmos. É isso, gente. Esperamos que esperamos ter contribuído, né, porque as lições elas são apenas alguns pontos de vista no análise do momento, mas cada um de nós somos convidados a continuar refletindo na missão do Espírito. Vamos orar? Então, convidando a todos a fechar os olhos e abrir o coração e a alma
buscando Jesus em uma imagem luminosa, radiante, que a certa altura nos contempla, acenando que concorda com os nossos sentimentos nobres, com as nossas intenções de colocar em prática, pelo otimismo, pela coragem, a palavra consoladora que alcança o nosso próximo. E assim, Jesus, faça-nos instrumentos do vosso amor, do vosso trabalho, como aconteceu com aqueles que nos antecederam na história da humanidade, cada um fazendo a sua parte. Aqueles que cumpriram suas etapas. E nesta casa espírita, Maria Eulália, aqueles que trabalharam, que escolheram o lugar da comunidade mais carente, levantaram suas paredes, e que nos dias de hoje sustentam para que a casa possa manter a porta aberta, alcançando todos aqueles que quiserem nesta sala virtual, que cultivamos, Senhor, o vosso evangelho de amor, para que possamos internalizá-lo em conhecimento, a fim de que possamos exteriorizar na nossa convivência, no dia a dia, revelando-te, Senhor, a grandeza que és para o mundo, para os nossos irmãos. Assim, Jesus, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, valorizando o nosso tempo, buscando compreender o verdadeiro significado da vida e que a reencarnação, nesse processo evolutivo, Senhor, cabe a nós aproveitá-la em vosso nome, sobre a vossa tutela, Senhor, como parte do vosso rebanho. E assim, fiquemos na vossa paz. E assim seja.